Irmãos, a gente sabe quando Satanás quer atrapalhar alguma coisa. Eu estou com dor de cabeça hoje desde cedo, desde manhãzinha, assim. Já tomei remédio, já deitei, já fiz tudo sem imaginar que pudesse fazer. E aí eu estava falando aqui com a pastora Tatiana, falei assim, amor, mais uma vez eu vou pregar com dor de cabeça. Não é a primeira vez e eu sinto dizer que não é a última, mas eu sabia que o Espírito Santo tinha muita coisa para falar hoje. E é por isso que eu estava assim. E quando a gente estava louvando aqui, o Senhor me mostrou 3 coisas que eu queria trazer para os irmãos. O Senhor me mostrou que tem uma pessoa que está colocando na presença do Senhor que queria um carro novo. E o Senhor me mostrou um carro branco. E Ele disse para mim que se eu falasse que o carro era branco, você ia saber que era seu. Ele não me mostrou quem era, não. Mas o Senhor disse que Ele está trazendo a existência, que é um presente dEle para você. E toma posse, porque é verdade. E o Senhor me mostrou uma pessoa que está precisando ser curada do fígado. E Ele está dizendo que está curando. Que está curando e está trazendo a cura na sua vida também. E o Senhor me mostrou um casamento sendo restaurado. Ele me mostrou de quem é, se a pessoa quiser conversar comigo depois. Mas Ele manda dizer o seguinte, que Ele está limpando o teu coração. Que Ele está limpando o teu coração para você liberar o perdão. Que Ele está limpando o teu coração e Ele vai restaurar. E Ele vai fazer tudo novo, de novo e melhor. E que você entregue nos caminhos do Senhor, porque Ele está agindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Hoje nós vamos ler uma passagem que está aqui no Salmo 32. Salmo 32. Nós vamos ler o versículo 8. Versículo 8, 9, Salmo 32. Aquelas pessoas que forem encontrando, estão se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 32, nós vamos ler o versículo 8. Para quem está em casa, eu acho que já está ali também, já está aqui também no YouTube, para você poder ler. Quem está aqui na igreja, se você não tiver a Bíblia, se coloca do lado de alguém que tenha, para você poder acompanhar também. Mas está aqui atrás também, né? Amém, amém. E diz assim a palavra do Senhor: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Amém? Pode se sentar. Se vocês já quiserem deixar depois aberto aí na Bíblia de vocês também, Ezequiel 20, versículo 3, já deixa que mais tarde um pouco a gente vai ler esse pedaço também. E eu estava... Hoje foi um processo interessante. A maneira como Deus traz para mim o que Ele quer que eu traga para a igreja, é o jeito dele falar comigo, né? Ele tem um jeito de falar com cada pastor. Mas hoje eu refleti inúmeras vezes e conversei com o Senhor, e orei, e pedi que o Senhor falasse comigo. E o Senhor me falou várias coisas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, e eu estava sem entender o que o Senhor queria que eu falasse. E aí eu fiquei sozinho num canto, fui orar, pedi para o Senhor falar comigo, para o Senhor me dar direcionamento, para que o Senhor pudesse agir e o Espírito Santo dele pudesse me guiar. E aí o Senhor falou para mim assim: eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre o Espírito Santo de Deus te guiando. Sobre como é estar nos caminhos de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. E aquilo ficou tão claro para mim, porque às vezes a gente... sei lá, eu tenho 10 dias antes de pregar, eu sei o que é para pregar, e o Senhor vem trazendo pedaço por pedaço, e vem mostrando para mim. Mas o Senhor é muito pedagógico. E às vezes Ele vai nos ensinando da maneira como a gente vai preparando as coisas. E a angústia de eu não saber em determinado momento aquilo que era para falar, e o Senhor falando, deixa o Espírito Santo falar. Era uma maneira do Senhor falar comigo, sabe? E eu sempre digo que antes dele falar com vocês, ele fala comigo. Tem algumas pregações que às vezes são só para mim. Vocês estão aqui como coadjuvante. Vocês estão aqui só para poder me fazer companhia. Principalmente quando Deus está dando bronca. Em geral, a bronca é em mim, sabe? É impressionante isso. Mas eu estava com muita saudade da igreja. Eu estava com muita saudade de vir pregar e de vir falar com o Senhor e de ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E essa palavra que a gente está lendo ali em Salmo,
é interessante porque o que eu quero que vocês percebam de início, de cara, e que fique muito claro para todos vocês, é que Deus quer direcionar você. Que esse é um desejo do Senhor. É um desejo do Senhor que Ele te direcione. Porque às vezes as pessoas ficam nessa dúvida, né? Eu me lembro que eu comecei desde cedo na igreja, né? E eu acho que por sempre ver o Senhor agindo e o Senhor fazendo maravilhas e grandes milagres, porque eu já vi Deus fazer grandes milagres, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito descansada em Deus. Sempre fui muito descansado em Deus. E em algum momento da minha vida eu achava que esse ser descansado em Deus era ruim. Eu pensava, eu sou muito folgado mesmo, né? Porque eu acho que Deus vai fazer e vai cuidar e tal. E eu achava aquilo ruim em mim. E eu tentei tomar as rédeas de algumas coisas, sabe? Eu pensava, não é possível, né? Não é possível que eu possa ser tão descansado assim, né? Tão relaxado nas coisas de Deus, assim. E eu comecei a tomar as rédeas de determinadas coisas na minha vida, sabe? E eu tenho que te dizer que eu nunca fiz tanta coisa errada, e fiquei tanta burrada, e deu tanto errado, e as coisas batiam tanto na porta fechada, quanto quando eu quis fazer sem ser descansado e relaxado nas coisas do Senhor, sabe? Até que, de repente, a gente começa a entender que Deus quer direcionar. Não é que Deus te dá a opção, ou que Deus fala, se você pedir demais, eu te faço isso por você. Se você insistir, eu acabo te direcionando, sabe? Não é, Deus quer direcionar você. Ele tem esse desejo, né? Ali em Salmo diz assim, eu vou te instruir, né? Porque às vezes essa linguagem que tem na Bíblia, né? Esse português na Bíblia é um português um pouco mais difícil, né? Instruir-te-ei, guiar-te-ei, ensinar-te-ei. Mas na verdade o que ele está te falando é o seguinte, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E eu vou te guiar com os meus olhos. Ele está te dizendo, Ele quer te ensinar. Ele quer te mostrar. Ele quer te dizer para onde você vai. E eu me lembro quando eu estava na igreja, muito novo, e às vezes eu via alguém profetizar, ou eu via Deus fazer grandes maravilhas na vida de alguém, e aí eu pensava assim, nossa, essas pessoas são pessoas muito especiais, né? Porque Deus fala com elas, porque Deus mostra as coisas para elas, porque Deus de alguma forma toca no coração delas, diz para elas o que elas devem fazer, o Espírito Santo guia essas pessoas. Como deve ser bom ser uma dessas pessoas especiais com as quais Deus fala. Mas eu era muito novo, né? Eu não sabia direito as coisas de Deus, e aí a gente vai crescendo, vai entendendo e vai lendo mais a Bíblia, porque o único jeito de você entender mais de Deus é ler a Bíblia, e aí você entende que Deus fala na palavra dele, que ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele não diferencia uma pessoa da outra, né? E aí você começa a pensar, mas peraí, se Deus não diferencia uma pessoa da outra, por que algumas pessoas vivem isso e outras não? Então quer dizer que não é que aquela pessoa é especial, eu sou especial também? Né? E eu começava a ver, eu também sou especial, então quer dizer que Deus vai falar assim comigo também? Deus vai me direcionar também? Né? Porque vamos combinar que somos todos especiais para Deus. Sabe que quando Deus vai lá e Ele faz uma profecia, usa alguém para falar com você, por exemplo, igual o Senhor me usou agora, e eu não sei quem é, por exemplo, a pessoa que está pedindo esse carro branco para Deus, mas o Senhor me mostrou várias vezes, né, enquanto a gente estava aqui louvando. Mas essa pessoa sabe que Deus está falando direto com ela, né? É só com ela especificamente, sabe? E Deus faz isso, né? Ele olha para cada um de nós, né? Ele não só ele quer guiar cada um de nós, não é que só que ele quer te direcionar, que ele quer te guiar, que ele quer falar com você. Não é só isso. Ele quer falar coisas que são só suas, que são só para você, que são muito específicas para você. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que alguém fez uma profecia para mim, que aquela pessoa falou coisas que só eu sabia. Só eu sabia, né? E o mais incrível foi que ela falou várias porque era muito mais fácil eu entender que Deus tinha falado comigo, sabia de mim, sabia várias coisas a meu respeito que ninguém mais sabia, mas era mais difícil eu entender que Deus estava mandando eu não fazer alguma coisa. E eu era novo, eu tinha 13 anos, e eu me lembro claramente assim que eu ficava, não foi o Senhor que falou para eu não fazer isso, não foi, não é bem desse jeito e tal. Mas eu entendia que era o Senhor que tinha falado comigo, porque tinha falado coisas que só Ele sabia, mas eu não queria aceitar a direção, né? Eu não queria aceitar o como fazer e o que eu não devia fazer. Mas, assim,
desde aquela época, eu já entendi que Deus olhava para cada um de nós muito especificamente. Ele olhava e ele sabia, né? E a palavra dele diz que ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. A palavra do Senhor diz isso, né? Tudo bem, na cabeça do irmão França é mais fácil saber quantos cabelos tem. Mas a palavra do Senhor fala que ele sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um de nós, sabe? Então ele sabe mais de você do que você mesmo sabe. E a gente precisa entender isso, sabe? Antes de qualquer coisa, antes de ser direcionado pelo Espírito Santo, antes de ser guiado pelo Espírito Santo, antes da gente ter as nossas experiências sobrenaturais, a gente precisa entender alguns princípios. Um dos princípios é que ele quer falar, que ele quer te guiar e te direcionar. O outro princípio é que ele sabe de você mais do que você mesmo. E o outro é que ele fala com você do jeito que fala comigo, do jeito que fala com fulano, o Beltrano e o Cicrano. Com cada um. Ele tem esse direcionamento para cada um de nós. Mas sabe o que acontece? A gente espera que esse falar do Senhor seja algo sobrenatural demais. A gente espera isso. Eu não sei se você passou pela mesma situação, mas quando alguém dizia para mim assim, Deus falou comigo, eu imaginava aquela pessoa ouvindo uma voz grossa, falando, Bruno, olha, agora eu quero que você faça tal coisa. Eu imaginava que era assim, tá? E eu vou te dizer, eu imaginava tanto que era assim, que a gente tem uma história que a minha família conhece, as outras pessoas não conhecem. Eu morava ali na Asa Norte, na 206 Norte, e eu estava descendo no elevador, e de repente eu escutei uma voz, Bruno. Na hora que eu fiz assim para falar, Senhor, eis-me aqui, aí a voz falou assim, tem correspondência na portaria. E era o alto-falante do elevador me avisando que tinha. Mas eu cheguei a fazer assim, tá? Quase eu paguei o mico no elevador, porque por pouco eu não ajoelhei e falei, eis-me aqui, Senhor. Mas quando alguém falava, Deus falou comigo, eu achava que era assim. Eu achava que Deus falava com a pessoa dessa forma. Mas não é assim que Deus fala, porque a gente fica esperando coisas sobrenaturais. Mas o sobrenatural de Deus usa o nosso natural, usa o nosso jeito de ser. Eu vivi o sobrenatural de Deus essa madrugada. Por exemplo, antes de ontem, eu coloquei o meu alarme para tocar 3h30 da manhã, porque eu falei com o Senhor, falei, cheguei de viagem, Pai, estou em casa, quero voltar a orar de madrugada. Vou orar 3h30 da manhã. Botei o alarme para tocar 3h30 da manhã, tocou, eu orei, tal, fui dormir. Quando chegou ontem à noite, aí eu pensei, pai, hoje eu estou mais cansado. Eu não queria orar hoje de madrugada, não. E fui dormir. Aí, de repente, eu estou dormindo. Eu sou aquela pessoa que dorme e só acorda no outro dia, tá? Eu não tenho essa coisa de ficar acordando à noite, não. Tal. Aí, deu 1h da noite assim, eu estava apertadíssimo para ir ao banheiro. Estava muito fazer xixi, meu Deus do céu. Aí eu levantei. No que eu levantei, que eu saí do meu quarto, caiu a ficha. Eu falei, são 3h30, né, pai? Aí eu fui, olhei no relógio da cozinha, era 3h30 em ponto. Era a hora de eu orar. Aí eu fui, orei uma meia hora e tal, voltei para o quarto. Aí a Tati falou assim, seu alarme tocou. E me acordou, esqueci de desligar o alarme. Eu falei que não ia orar, mas esqueci de desligar o alarme. Ou seja, Deus me fez orar e fez ela orar também, porque o alarme tocou para ela, né? Mas Deus faz isso com a gente, assim. Ah, pastor, então quer dizer que Deus fala com você te dando vontade de fazer xixi. Não, gente. Deus toca no nosso coração e Deus nos direciona e Ele dá certezas absolutas e Ele dá paz no coração com determinadas coisas que a gente deve ou não fazer. E quanto mais você ora e fala com o Senhor, mais Ele vai dando essa paz para você, mais Ele vai colocando isso no teu coração. E tem pessoas que falam assim, Deus fala com todo mundo menos comigo. Não, Deus fala com você, você só não quer escutar. Muitas vezes você não quer escutar. E um dia desse a gente estava conversando lá em casa com as crianças. E aí um deles falou assim para mim, eu queria que Deus falasse diretamente comigo. Porque eu estava dando um recado de Deus, né? E aí você dá um recado de Deus para o seu filho, é aquela coisa, né? Assim, santo de casa não faz milagre, né? Então é mais difícil, né? Você dar um recado. Aí minha mãe fala, eu sei. Enfim, algum dia eu cuspi para cima.
Eu imagino isso, né? Mas o fato é que você dar um recado para o teu filho é mais difícil, né? Porque santo de casa não faz tanto milagre assim. Mas eu sei que eu estava dando um recado de Deus e aí um deles, que eu não vou dizer quem foi, falou para mim assim: eu queria que Deus falasse comigo mesmo. Eu quero ouvir. Falei, ok, tudo bem. Você sabe como é que a gente escuta alguém? Aí falou, como? Eu falei, falando com essa pessoa e depois se calando para essa pessoa falar com a gente. Falei, então, você tem que procurar Deus, ler a Bíblia, orar, e aí deixar Deus falar com você. Ter o seu momento de introspecção e de Deus falar com você. Que é o meu momento das 3h30, por exemplo, sabe? E às vezes você quer um direcionamento de Deus, você quer alguma coisa, você quer que Deus te mostre algo que você deve fazer, alguma coisa que você precisa resolver na tua vida, mas você não deixa Deus falar. Você não deixa Deus falar ou você não procura Deus. Você não vai atrás do Senhor de orar, de jejuar, de ouvir a palavra do Senhor, ou quando Ele fala, você não acredita e não quer ouvir, que foi quando Deus falou para mim a primeira vez, lá com 13 anos, que eu pensei, sabe, mas não foi Deus que mandou, né? Porque às vezes a gente não quer, às vezes a gente tem essa dificuldade, sabe? E eu queria te dizer que a gente precisa abrir esse espaço. Você precisa abrir o espaço dentro de você para que Deus fale com você. Não adianta só você falar, eu queria que Deus falasse comigo, mas você não se santificar. Porque o que acontece muitas vezes é que o seu ouvido espiritual está tampado. E você precisa destampar ele, para você ouvir Deus falar com você. E para que Ele possa falar, e você possa destampar, você tem que pedir perdão pelos seus pecados, você tem que se colocar na presença do Senhor. Uma coisa que eu aprendi com muita dificuldade, inclusive, é que se você quer que Deus te dê uma resposta sobre alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar como neutro naquilo. É não querer nem sim nem não, porque senão o seu coração te direciona. Então você tem que esperar e se colocar na presença do Senhor. E não é sobrenatural. É isso que você tem que entender, não é sobrenatural. Deus vai falar com você, às vezes de uma forma mais forte, às vezes mais fraco, mas muitas vezes vem dentro do teu pensamento. E aí você me diz, pastor, mas como é que eu diferencio então, quando é Deus e quando é pensamento? De várias formas, eu vou te falar algumas delas. Primeiro, Deus não vai contra a Bíblia. O seu pensamento vai. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa, o teu coração deseja fazer alguma coisa, mas aquilo vai contra a palavra do Senhor. E aí você fala, meu coração me diz para fazer isso. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, quando você escuta aquela voz dentro de você, e ela é uma voz que vai contra as coisas de Deus, ela não é a voz de Deus. Para começo de conversa, não é a voz de Deus. Deus não vai dizer para você assim, olha, se separa, casa com aquela outra mulher ali, faz, está vendo? Experimenta tal droga, você vai gostar. Essa não é a voz de Deus. Por mais que você escute, não é a voz de Deus. Isso só significa que você ficou cada vez mais surdo para o Espírito Santo e você começou a ouvir a voz que não era de Deus. E a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Então a primeira coisa é isso. Você coloca neutro e você vê se aquilo vai contra ou a favor da vontade de Deus, do que Deus realmente planeja. Então faz o bem para as pessoas, faz o bem para você, coloca Deus em primeiro lugar. Porque eu vou te contar uma coisa, existe um jeito de você ir para o inferno fazendo coisas boas. É você fazendo todas as coisas boas, menos colocando Deus em primeiro lugar. Então, por exemplo, casar é uma coisa boa, cuidar dos seus filhos é uma coisa boa, trabalhar e se dedicar ao teu trabalho é uma coisa boa, construir a sua vida profissional, financeira, amorosa é uma coisa boa, mas se você faz isso tudo e deixa Deus em segundo lugar e não tem tempo para Deus, isso é uma coisa ruim. Então você tem que começar a filtrar as coisas e começar a pensar, essa forma do que eu estou agindo, isso que eu vou fazer, isso é para o engrandecimento do nome de Deus? Isso tem a ver com o propósito de Deus? E aí eu vou te dizer uma coisa, quando tem algo que está dentro de você e que vai contra aquele seu desejo errado, é Deus.
Porque se fosse o diabo, ia significar que ele se converteu. Porque te dizer para fazer algo que é contra o errado, não é Satanás que vai te falar isso, sabe? Vai lá, honra teu pai e tua mãe. Não faz isso não. Vai, volta, perdoa, né? Limpa teu coração. Não, essas coisas, a gente precisa abrir os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. E aí tem uma coisa interessante, que é aquela outra palavra que eu falei para vocês deixarem aberta, quando diz lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 3, o que estava acontecendo ali? Só para vocês entenderem, sabe? Chegou um momento ali que alguns dos anciãos de Israel, eles queriam consultar o Senhor. Eles queriam saber o que o Senhor ia dizer sobre determinado assunto. E aí, a palavra do Senhor veio para o profeta e falou assim, filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz assim, assim diz o Senhor Deus, vieste consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Olha só, isso é forte, cara. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, mas eles não iam ouvir a palavra de Deus, porque o coração deles não estava em ouvir a palavra de Deus. Então não adianta você querer ser orientado pelo Espírito Santo, receber uma resposta do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo te direcionar e te mostrar o que você vai fazer, se o seu coração estiver fechado, se o seu coração não estiver em Deus, se o seu coração não estiver preparado para ouvir o que Deus vai te falar. Deus falou assim para eles, fala para os anciãos que assim como eu sou vivo, vocês não vão me consultar. Foi isso que ele falou. E aí você já vai chegando mais à frente assim, se eu acho aqui, quer ver? Que ele vai falando, vocês se rebelaram, vocês rejeitaram os meus juízos, vocês não andaram nos meus estatutos, vai falando. É por isso que eu tampei o teu ouvido, sabe? E eu sei que muitas vezes a gente até acha que está no caminho de Deus, a gente não está fazendo mal para ninguém, a gente não está envolvido com idolatria, a gente não está envolvido às vezes com drogas, a gente não está envolvido com pornografia ou com adultério ou alguma outra coisa do gênero. E aí você pensa, eu estou nos caminhos de Deus. Por que Deus não fala comigo? Porque você está em desobediência. Porque às vezes Deus te fala assim e você desobedece. E você não quer fazer aquilo que Ele falou. E aí você não escuta o Senhor. E você não escuta. Agora, quando você se coloca na posição de escutar, Ele vai sussurrar. Porque Deus não grita, Ele sussurra. E é por isso que Deus não vai falar como eu achei que Ele ia falar lá no elevador. Bruno, eis-me aqui. Ele vai sussurrar em você. Só que Ele sussurra com paz. Quando é o Senhor, você sente paz no teu coração. Você sente uma paz que excede o entendimento. A gente passou uma situação engraçada na viagem, porque a gente estava num lugar com muita neve, e era assim, 1 metro de neve, tá? Fofinha igual algodão doce, assim, sabe? E essa neve estava em cima de um lago congelado. O lago congelado é como se fosse uma pedra de gelo gigante, né? Dura, assim, uma mega pedra de gelo. E em cima nevou, tinha 1 metro de neve. Aí a Tati, você imagina, né? Brasileiro com neve, né, cara? Fica doidinho, né? Eles veem neve, eles não querem mais nem saber, né? A Tati falou assim, você vai me filmar vindo correndo e pulando assim, em cima da neve. Aí eu falei, filmo, mó mico, né? Porque escurão, assim, devia ser assim, 00:30, 1h da manhã. O pessoal estava tudo lá para poder ver a aurora boreal, negócio lindo. E eles viam pelo celular, inclusive, porque a luz do celular deixa ver melhor e tal. E eu lá, ligando o flash, todo mundo olhando para mim com cara feia, ligando o flash, filmando a Tati, para a Tati vir correndo e pular. Aí ela pulou 3 vezes e perdeu o celular. O celular estava no bolso do casaco dela, perdeu. Caiu naquela neve, e não é assim, caiu na neve e ficou aqui, pum, ele cai na neve e faz assim, sumiu. Só Deus sabe onde aquilo está. De verdade, só Deus sabe onde aquilo está. Aí, ela começa a ficar desesperada, tal, fazia 10 dias que ela tinha comprado o celular,
E ela falou, não é possível, eu acabei de comprar o celular e eu perdi o celular pulando na neve, começou a ficar envergonhada, aí nós dois começamos a fuçar a neve com a mão assim, porque a gente não queria contar para o guia que a gente tinha perdido o celular, porque a gente estava com vergonha, e a gente começou a mexer assim na neve, aí de repente eu achava um negócio duro assim, olhava, era um pedaço de gelo, aí eu esmagava, aí continuava procurando na neve e tal, até que a gente teve que falar para o cara, a Tati quase congelou a mão, né? Nem entrava na luva mais, doendo e tal. Aí eu fui lá, chamei o guia, falei assim, olha só, a Tati perdeu o celular. Aí ele, como? Eu falei, aquela hora que ela pulou, ela perdeu o celular. Aí o cara, espera aí. Aí ele vai lá no carro, era longe, tá? Ele vai lá no carro, volta com a pá deste tamanho e começa a cavar a neve. E jogando assim, ó. O cara cavou aquele 1 metro, até chegar na pedra de gelo, lá embaixo. Ele cavou 1 metro de neve e não achou o celular da Tati. E eu já estava envergonhado, a Tati também. Tal, aí eu falei assim, fulano, nem lembro mais o nome dele. Fulano, deixa que eu cavo, vai lá cuidar dos outros turistas. Deixa que eu cavo, deixa aqui comigo, tal. Aí eu peguei a pá e eu falei assim, Senhor, eu vou achar esse celular agora, pai. Porque eu não vou cavar mais 1 metro de neve. Ficar mais meia hora, fazia meia hora já. Eu não vou cavar mais 1 metro de neve, Senhor. Eu não dá mais, tá? Não sei o que. O Senhor tocou no meu coração. Tá naquela direção ali. Aí eu fui lá, peguei assim, joguei 3 pasadas assim e achei o celular da Tati. Aí eu não sei se eu fiquei com mais vergonha do cara ter cavado 1 metro de neve e não ter achado nada. Né? Aí eu só achei o celular, agradeci a Deus e tal. Tati, essa altura, já estava chorando. Aí eu falei assim, ó, você só agradece porque achou e tal. Vamos sentar lá com as pessoas. Ela não queria sentar porque estava envergonhada e tal. Mas sabe o que aconteceu? Eu já devia ter orado antes. A verdade é essa, eu devia ter pedido ao Espírito Santo para me mostrar onde estava o celular antes do guia cavar 1 metro de neve. Né? Mas Deus mostra todas as pequenas coisas. Ele age na nossa vida nas pequenas coisas, o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus faz essas coisinhas, sabe? Coisinha para ele, né? Porque para a gente eu podia cavar mais 50 metros de neve que eu não ia achar. E demorou mesmo, uns 30, 40 minutos. Mas o Senhor vai te direcionando dia a dia. E você precisa deixar Ele falar. Ele sussurra, gente. Ele sussurra, Ele não vai gritar no teu ouvido. Ontem eu ia entrar num lugar, o Senhor falou, não entra. Aí eu fiquei meio assim, achei estranho, porque não fazia o menor sentido não entrar. Aí a porta estava aqui assim, né? Aí eu fui chegando assim, e o Senhor falando, não entra. Aí eu dei mais um passo, tá? O Senhor, não entra. Aí eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu cheguei mais perto da porta, o Senhor falou, não entra. Aí eu pensei assim, Senhor, mas é rapidinho. Aí eu já entendi que era Deus. Mas aí eu quis argumentar com o Senhor. Aí eu falei, Senhor, mas é rapidinho. Aí o Senhor falou, não entra. Aí eu virei as costas e fui embora. Aí eu só contei para a Tati. Eu não faço a menor ideia do que me esperava do outro lado. Mas Deus falou para eu não entrar. Sabe? E a gente precisa deixar Ele falar. Ele vai guiando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E você, às vezes, pode até demorar para tomar uma decisão. É melhor você demorar para se decidir sobre alguma coisa e decidir quando Deus falar. Porque, às vezes, a sua ansiedade faz você tomar uma decisão antes de Deus falar. Isso acontece demais. As piores decisões que eu já tomei na minha vida é porque Deus não tinha falado nada ainda. E aí eu pensei, Deus não vai falar nada sobre isso. Mas eu vinha orando. Gente, se você está orando e está pedindo uma coisa a Deus, Ele está te ouvindo. Eu vinha orando e pedindo a Deus orientação fazia um tempão. E aí, como fazia um tempão, né? Aí eu pensei, vou tomar a decisão. E aí tomava a decisão e lá fazia cagada. E aí depois Deus tinha que consertar. Porque Ele é muito amoroso, me ama muito. Porque Ele não tinha aqui nada, né? Só porque Ele me ama muito. Mas ia lá. Então, as maiores besteiras que eu já fiz foi porque me faltou paciência. Paciência. Paciência que faltou, por exemplo, a Abraão e Sara. Que foram lá dar um jeitinho de arrumar um filho para Abraão que não fosse de Sara. Quando, na verdade, algumas coisas eles já tinham feito segundo o princípio do que é colocar a fé em ação. Porque se Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão que ele ia ser pai de nações, e ele tomou aquilo para si, porque mudou o nome dele.
porque virou Abraão. Sara, que era Sarai, virou Sara. Mudou o nome dele. Eles começaram a se chamar pelo novo nome, que era o nome que já era profético, que tinha a ver com aquilo. E o povo já devia estar rindo da cara deles, porque estava lá com 90 anos de idade, se chamando de pai de nação, de princesa, sei lá do quê. Né? Eles já estavam no caminho, né, de fazer as coisas. Né? Mas a gente sempre tenta dar um jeitinho, às vezes, quando Deus demora para poder fazer as coisas. E aí dá aquela confusão toda, porque a gente não espera. Eu estou com uma pessoa para poder contratar para a nossa empresa, e eu entrevistei 3 pessoas. Eu não gostei de 2. E eu fiquei na dúvida sobre uma. E eu estou em dúvida até hoje. E até hoje eu não contratei. Porque Deus não tocou no meu coração. A pessoa é até boa, até cumpre os requisitos das coisas que a gente está precisando. Até, enfim, eu já cheguei a me perguntar se não é essa pessoa, porque Deus não falou nada. Porque se Ele não falar nada, eu não vou contratar. Porque eu já fiz essas besteiras antes. Então, se você pode aprender com os meus erros, aprenda, porque, na verdade, falta a você paciência. Sobra a você ansiedade. Então, às vezes, você não quer ouvir o que Deus tem para falar, ou Deus não falou ainda, você não quer esperar, ou você quer ouvir do teu coração e quer dizer que é Deus, ou você quer mudar a vontade de Deus, quando tudo que Deus está falando é: eu quero te guiar. Eu quero te mostrar o que você tem que fazer. Eu quero te mostrar qual é o caminho. E quantas são as vezes que a gente para escutar e Ele mostra qual é o caminho? E eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu comigo, e isso demorou para vir a resposta, porque isso é uma outra coisa. Né? Às vezes a gente acha que, como a gente está obedecendo a Deus, a resposta é imediata. E não é. Eu era sócio de uma empresa, e eu não dava certo naquela empresa porque eu não conseguia me relacionar com a minha ex-sócia mais. A gente não falava mais um com o outro. Nem oi. A gente não conseguia mais conversar, não conseguia mais olhar um na cara do outro. E o Senhor já tinha me mostrado que o meu futuro não estava naquela empresa. E que o Senhor só ia me abençoar quando eu saísse de lá. O Senhor já tinha me mostrado isso. Que o Senhor ia me abençoar quando eu saísse de lá. Só que a empresa era muito bem sucedida. Aí é difícil. Porque uma coisa é você largar, a empresa está toda lascada. Né? Outra coisa é você sair do lugar que dá dinheiro. Mas o Senhor já tinha mandado mais de uma vez. Mais de uma vez. E eu não saía. E eu não saía. E eu não saía. E eu não saía. Até que uma hora eu fui obrigado a sair. Tive que sair de qualquer jeito, porque o Senhor deu um jeito de me tirar de lá. E aí eu saí da empresa. E eu não entendia. Porque eu achava que a vontade de Deus estava naquela empresa, mas o Senhor já tinha dito que era para eu sair. Aí qual foi o meu pensamento? Beleza, saí. Agora só vem bênção. Porque eu saí, né? Deus mandou sair, eu saí. Pensei, agora eu vou nadar de braçada. Deixa a prosperidade que veio na minha vida agora, porque o Senhor falou que era para eu sair de lá. Saí. Ou fui obediente, não estou mais lá. Agora, rios de dinheiro na minha vida, rios de prosperidade na minha vida, porque eu obedeci a Deus. Pois eu passei mais quase um ano sem ganhar dinheiro. Tudo que eu fazia dava errado. E eu me perguntava: Senhor, o Senhor não mandou sair? Eu saí. Por que não deu certo? Não é que não deu certo. O Senhor estava me preparando para o que viria a seguir. Só que a preparação do Senhor não é na velocidade que a gente acha. A preparação do Senhor é do jeito dele. É da maneira dele. E aí o que aconteceu? Aconteceu que uma hora a Tati falou assim: eu não aguento mais o meu sócio. A gente já estava casado. E ela falou assim: eu não aguento mais o meu sócio. Aí ela falava: vem trabalhar comigo. E eu falava: vou não. Ela falava: vem trabalhar comigo. Eu falava: vou não. Ela falava: vou não. Tentava um negócio, dava errado. Aí ela: vamos trabalhar junto, eu não aguento mais o meu sócio. Eu falava: vou não. Eu tentava outro negócio, dava errado. Aí, porque eu era teimoso. Até que uma hora foi: eu não aguento mais. Eu vou acabar essa sociedade e você me ajuda, porque você é meu marido. Aí a gente resolveu comprar a parte do outro sócio, né, do ex-sócio dela. E o que aconteceu? Aí a gente foi obrigado, né, porque a gente tinha que pagar a parte dele, a gente se comprometeu a pagar a parte dele em X meses, a gente tinha que trabalhar junto para poder pagar a parte dele. Né? Então a gente estava lascado, porque as minhas coisas já não estavam indo bem, imagina se a gente não conseguisse pagar a parte dele. O que aconteceu foi que depois que a gente se juntou e resolveu trabalhar junto, a nossa empresa que a gente construiu junto, outra empresa nova junto para trabalhar e fazer aquilo, dobrou de tamanho a cada ano.
Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele veio perguntando, ele falou, mas peraí, porque ele estava querendo saber alguns resultados das coisas da empresa e tal, não sei o que. Ele falou, mas peraí, foi dobrando, dobrando, dobrando? Eu falei, foi. Aí ele falou assim, nossa, então agora vocês chegaram num patamar incrível, né? Eu falei, não, esse ano a gente vai dobrar de novo. Mas eu precisei de um ano camelando, como diziam os meus amigos quando a gente era criança, camelando, ralando por aí e dando com a cara nas portas fechadas, porque as coisas não davam certo, porque Deus estava me preparando para outra coisa. E aí isso é uma coisa que às vezes acontece muito na nossa vida. Deus te manda numa direção e você vai, só que não acontece do jeito que você queria e você acha que não foi Deus. Porque Deus também testa a sua perseverança. Ele quer saber se você vai perseverar na fé, se você vai mudar aquilo que você precisava mudar dentro de você, se você vai se transformar. Porque eu vou te dizer uma coisa, o Bruno, que virou sócio da Tati e fez a empresa dobrar, 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 não é o Bruno que saiu da outra empresa. Naquele um ano, eu virei outro Bruno. E o projeto que Deus tinha era para o outro Bruno. Não era para aquele primeiro. Era para outro. Era outro cara. Era outro cara com ego quebrantado, porque eu achava que tudo que eu botava a mão dava certo, porque eu vinha de uma empresa super bem sucedida e outra bem sucedida, então eu achava que eu era o cara, né? Eu precisava trabalhar o meu ego, eu precisava trabalhar um monte de coisa dentro de mim. Então aquele Bruno que foi obediente, e olha, isso eu queria deixar muito claro para você, eu saí da empresa. Aquele Bruno que foi obediente não era o Bruno que ia ganhar a vitória para a qual Deus tinha preparado. Porque Deus ainda tinha que trabalhar o Bruno. Ser obediente é só o passo 1. Mas Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Ele não fala, se você me obedecer, a Deus aflições. Ai, como seria bom ter um livro, como diz o Diego, o livro de acrescentares. Como seria bom no acrescentares ter isso na Bíblia. Se você me obedecer, não tereis aflições. Na verdade, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você só precisa ter paciência. Às vezes você tem que abrir o teu coração para ouvir o que Deus tem para falar, fechar o teu coração para o que você quer falar, se limpar, se purificar, ter paciência para ouvir Deus falar e depois que obedece, ter paciência para ouvir a vitória chegar. Esperar a vitória chegar, porque ela vai chegar na hora certa, que é a hora de Deus. Quem imaginava que a hora certa para Abraão e para Sara era naquela idade toda, por exemplo? Mas aquela era a hora de Deus. Provavelmente eles deviam ter um monte de coisa para trabalhar neles. E eles seriam também exemplo para todas as próximas gerações, porque às vezes coisas que Deus faz na sua vida é para que os outros também possam aprender, né? Então hoje eu vou encerrar orando por você, como eu sempre faço, porque eu quero orar para que você possa deixar o Espírito Santo falar com você. Porque Ele fala comigo, com você, com cada um de nós. E talvez Ele esteja falando com você todos os dias, você só não está ouvindo. Então, eu vou orar para que você possa ser transformado com relação a isso. Antes de eu fazer a oração, eu queria só pedir para o Diego colocar... Diego, coloca os dados da igreja, porque isso é uma coisa que eu sempre esquecia. A partir de hoje eu lembro. Eu ia falar, eu sempre esqueço, mas eu não vou jogar essa maldição na minha vida. É importante que vocês possam dar o dízimo de vocês, que vocês possam dar as ofertas de vocês, porque esse é um princípio de bênçãos financeiras na vida de vocês. Esse é um princípio. Então, antes de eu orar, eu quero permitir a você que cumpra esse princípio, sabe? Então, eu sempre peço para colocar ali na tela, quem não está, vocês que estão aqui presencialmente, tem ali atrás, cadê o gasofilácio? Ali atrás tem o gasofilácio, que é aqui, gasofilácio significa aquele lugarzinho onde a gente põe a oferta da igreja, tá bom? Você não precisa ir ali agora, eu oro por você, para que você possa colocar a tua oferta lá depois, o teu dízimo, e possa ser abençoado, o Senhor possa agir nas suas finanças, né? Porque isso é bíblico, né? Você entrega para o Senhor cuida do restante todo também, né? Não só daquilo que você entregou. Mas eu queria te fazer um pedido. Toda vez que você for doar alguma coisa para a igreja,
seja online aí, seja aqui presencialmente, eu queria te pedir para você também orar pela igreja. Para você poder orar para que aquele dinheiro que está na igreja, ele possa também frutificar mais e para que ele possa ser usado com sabedoria na obra do Senhor. Para que a gente possa usar nas obras sociais, para que a gente possa usar com sabedoria. Então, toda vez que você estiver também fazendo a sua doação, entrega ao Senhor, para que Ele possa te abençoar, mas ora também por onde você está doando. Eu vou fazer essa oração primeiro, depois eu vou orar por você com relação ao Espírito Santo de Deus. Pai, eu entrego a Ti agora a oferta de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Senhor, eu quero Te dizer que nós queremos todos entregar as nossas vidas financeiras a Ti, para que o Senhor possa prosperar, o Senhor possa cuidar. O Senhor diz na Sua palavra que nós devemos colocá-lo em primeiro lugar e todo o resto será acrescentado. Então eu Te coloco agora, Senhor, coloco as primazias de cada um dos nossos irmãos e irmãs e eu entrego, apresento a Ti. Eu Te peço, Pai, prospera, abençoa eles, afasta o devorador, afasta tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Prospere esse dinheiro na igreja também, para que possa fazer a Tua obra, trazer outras pessoas, chegar aos necessitados, para que nós possamos ter sabedoria para abençoar as outras pessoas também com esse dinheiro, Senhor. E eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora coloca a mão no teu coração. Pai, eu Te apresento meu irmão e minha irmã, Senhor. Eu quero Te pedir que eles sejam guiados pelo Teu Espírito. Que o Senhor abra os ouvidos espirituais deles, que o Senhor fale com eles, Pai, no coração, que o Senhor fale em sonhos, em visões, mas que o Senhor fale com cada um deles, que o Senhor mostre para cada um deles o que o Senhor espera para a vida deles, Pai, que o Senhor possa guiá-los, direcioná-los e que o Senhor tire toda a confusão mental, que eles não fiquem escutando vozes que não sejam a sua. Que eles possam estar presentes para escutar o Senhor falar. Que o Senhor limpe os corações, que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor os coloque na posição de serem abençoados, Pai. Que eles possam ter a paciência correta. Senhor, tire toda a ansiedade. Haja nos corações deles, Pai, e dê forças para eles suportarem até o momento das vitórias. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.